Quando você está andando conforme o mundo está andando, querido, tome cuidado. Porque você corre o risco de estar fazendo não a vontade de Deus, mas a vontade do homem. Por isso que o reino de Deus, para manifestar o reino de Deus, ele é para aqueles que permanecem firmes. E a cada dia eu tenho uma convicção dentro de mim, que nós estamos no caminho certo. Mas todo dia o diabo vai dizer, não, você não está no caminho certo. Todo dia ele vai dizer para mim que eu perdi. E se tem uma pessoa que todo dia o diabo faz isso, pode ser com você, mas é comigo também. Todo dia diz, você perdeu, você não vai conseguir, desista. Mas todo dia eu tenho uma convicção dentro de mim, eu estou no caminho certo. Porque eu estou fazendo a vontade do Pai. Porque o meu exemplo é Jesus Cristo. Que Ele poderia, com uma palavra só, acabar com tudo aquilo que estavam fazendo contra Ele. Mas Ele sabia, Ele estava com um propósito na terra. Ele veio para dar vida. Ele veio para tirar o pecado do mundo. Então havia preparado para Ele uma cruz. E tentado de todas as formas tirar do caminho da cruz. Todas as formas, os discípulos, Senhor, não, mas não vá. Jesus, querido, certa vez ele fez o seguinte, ele mandou um dos seus discípulos, ele falou de Satanás, arreda-se, chamou um discípulo dele, porque o discípulo tentou impedir ele de fazer aquilo que ele tinha que fazer. Não, não vai. O traidor chegou e veio dar um beijo em Jesus. Ele falou, faça o que você tem que fazer. Jesus já sabia o porquê. O nosso trabalho aqui é fazer isso, querido. É fazer com que você ande contra a mão do sistema, né? Ah, você é petista? Não é o PT, esqueça. É você andar contra a mão do sistema do mundo. Porque eu não ando conforme o mundo diz que eu tenho que andar. Eu não ando conforme o mundo. Porque a Bíblia diz que eu sou um cidadão dos céus. Eu não sou um cidadão da terra. Mas eu sei que nessa terra eu estou com um propósito nessa terra. Eu tenho uma caminhada nessa terra. E todos os dias o diabo vai tentar tirar você do foco das coisas dos céus. Vai tentar deixar você na terra. Sendo que a Bíblia diz que o nosso lugar não é aqui. Que nós vamos morar com Ele. Então para que eu vou ficar preparando coisa aqui? Então o diabo quer que você perca o foco, fique aqui. E que loucura, né? Hoje eu escrevi algumas coisas para compartilhar. E às vezes a gente acha que a gente não vai ter afrontas, que a gente vai ter, todo mundo vai estar do mesmo jeito, todo mundo sorrindo com a gente, conversando com a gente. Não. Por um tempo eu achei que a gente tinha que ter afinidade com todo mundo, mas a gente não vai ter afinidade com todo mundo. A gente vai cumprir o propósito dessa terra e afinidade não se cumpre o propósito. A gente vai ter dias difíceis. A pior mentira que dizem em alguns lugares, não aqui, mas que os seus problemas acabaram. Mas Jesus fala, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele está dizendo que você ia ter dias de desânimo. Então você está dizendo, tende bom ânimo. É porque em dias que você ia ter luta, dificuldades, crises. Quem já teve crise essa semana? Crise de existência, crise de rinite, de sinusite, né? Mas a maior crise é aquela de para onde eu vou, quem eu sou. Será que tudo isso vale a pena? Essas vozes não são tuas, não são do céu, são do inferno, tentando tirar você do propósito. Vale a pena viver com as coisas de Deus. Nós temos que ter convicção. E a cada dia eu tenho essa convicção.
E eu tenho entendido que nós reunimos aqui não por afinidade. Se fosse por afinidade, querido, a gente estava frito. Porque a gente ficar enchendo gente com afinidade, a gente não cumpre propósito nenhum. Ai, misericórdia, tem que estar todo mundo igual. Não. Os homens na Bíblia eles também tiveram aquelas desavenças, mas eles falam, não, tem que cumprir o propósito. Não é afinidade. Afinidade não me ajuda em nada. Só me faz perder o foco. Por isso que eu tenho uma convicção que nesses dias Deus está levantando homens e mulheres, sim. Eu digo no Brasil, para fazer a diferença. E para fazer a diferença, queridos, vai custar algo para você. Porque quando você começa a incomodar o inferno, aí o inferno se levanta contra você. Aí fica bom. Que loucura, né? Quando o inferno se levanta contra você, tentar fazer com que você desista, dizer para você que não vale a pena, que o que você está vivendo é mentira, que Deus não existe. A cada dia eu tenho convicção que quando o diabo faz isso é porque ele está tentando me tirar do foco. Quando ele vem me trazer cansaço, quando ele vem tentar me trazer dúvidas não é de Deus. Imagine se o discípulo falar, Jesus, fica com a gente, não vai. Ele fala, você tem razão. Morrer para quê? Né? Morrer para quê? Há uma convicção dentro de mim, gente. Há uma convicção. Que nós estamos sim levantando uma geração para mudar algo. Para mudar alguma coisa nessa nação. Para mudar o que as pessoas estão vivendo por aí. Por isso que eu creio que não são um monte de gente que vai fazer diferença, mas são aqueles realmente que são os verdadeiros adoradores. Homens e mulheres com convicção é que mudam uma nação. Sem convicção, querido, você não faz nada. Porque todo dia você vai mudar. Qualquer vento de doutrina você muda. Qualquer dificuldade você muda. É por isso que nós temos que ter convicção. É por isso que nós temos que estar se preparando para a volta de Jesus. E às vezes eu ficava pensando, falar na volta de Jesus parece uma coisa tão louca, né? Mas eu preciso desconstruir alguma coisa, que Jesus vai voltar e que você vai morrer um dia. Eu não quero morrer. Eu falei, tá bom, mas você vai. Quando não sei, mas você vai. E que se você morrer sem Jesus, você vai para o inferno. E o pior, se você não fazer aquilo que Deus te mandou, você vai ser cobrado. Então há grande responsabilidade sobre aqueles que conhecem a verdade. Há uma responsabilidade. Então nós temos que ter convicção. É por isso que eu não me iludo mais com um número de pessoas. Para que um monte de gente não faz nada? Para que se o Brasil precisa de mudança, mas cadê os filhos? Cadê os filhos? Parece que a gente está tão sozinho com essa palavra, né? Parece que a gente está tão sozinho. Mas se juntar muitos homens nessa nação que não se dobraram, que continuam firmes, convictos daquilo que Deus tem para esse país. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu não fico mais assim, um monte de gente. Sabe, foi desconstruído algumas coisas dentro de mim. O Espírito Santo de Deus desconstruiu isso. Porque eu comecei a ler a Bíblia e comecei a entender muito mais do que eu entendia. Que Jesus, ele fez um racha por onde ele passava. Sabe com quantos homens? Com 12 homens. Não era a multidão de 5, de 8, de 9 mil. Eram 12 homens convictos. 12 homens e um destino. Já assistiu esse filme? É isso? Só que esse Jesus é 12 homens e um destino, o céu, né? Não as coisas da terra. Aqueles estavam programando para roubar um banco, né?
ficarem ricos. Mas de Jesus não. Eu entendo que para manifestar o reino de Deus nessa terra precisa de homens convictos e mulheres convictos. Eu creio muito mais que hoje precisa ter homens em todas as áreas do Brasil. Homens convictos, homens de Deus, filhas de Deus. Nós vamos ter agora uma política, vamos ter agora uma eleição. Está tendo política agora, né? Os horários políticos. Nós vamos ter uma eleição. E é engraçado que há uns dias atrás, eu não sei se você, mas eu não sabia nem quem eram os candidatos, só sabia que era um, eu já sabia que era. Que é a própria presidente, né? Mas de caiu um avião, caiu um jatinho, pronto, despertou algo em nós, né? Aí aparece uma pessoa no cenário, eu falei, e agora? E eu falei, nossa, o que Deus vai fazer? Nós temos esse mês e outro mês para escolher uma pessoa que vai dirigir o país. É por isso que nós temos que levantar um clamor, não só orar, clamar a Deus. Clamar que Deus venha, faça a tua vontade. Faça a tua vontade, levanta um homem, levanta uma mulher de Deus para essa nação. Para mudar o rumo dessa nação. Mas por outro lado também eu vejo os crentes muito acomodados. Então de vez eu falo, Deus, levanta alguém assim também duro, que comece a fechar tudo, para você vai ver o que vai acontecer. Para dar uma peneirada assim, para saber quem é quem. Isso que loucura, né? Mas eu falei, Deus, se eu levanta um aqui, né? Fecha-se alguns tempos, alguns não, quase todos, para saber quem é quem. Esse dia eu falei isso com Deus. Para saber quem vai negar. Quem vai ser os convictos. Pessoas que realmente entendem as coisas dos céus. Mas eu quero te convidar a levantar um clamor nesses dias. Pelas eleições que estão aí. Em outubro, né? Não seja, querido, irresponsável de simplesmente pegar um papelzinho na rua, vou votar nesse cara. Ore. Busque direção dos céus. Levante um clamor, comece a orar. Já mudou todo o cenário, né? Um acidente de um jatinho já muda o cenário, né? Agora todo mundo está assim. E por que não muda então o Brasil? Porque falta homens e mulheres convictos. E eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em Crônicas. A gente vai meditar um pouquinho nisso. E eu vou dizer algo para você andar nas coisas dos céus nesses dias, nas coisas dos céus, nas coisas de Deus mesmo. Você tem que estar convicto do que você quer. Não há mais tempo de você viver nas coisas da alma. Não há mais tempo de a gente perder com as coisas dessa terra. A pior coisa de um homem e da mulher é ficar esperando as coisas na terra. Sendo nós temos que esperar as coisas dos céus, não da terra. A gente fica se programando para a terra. Hoje, infelizmente, o discurso tem as coisas aqui, fique aqui. Parece que Jesus não vai voltar, parece que mudou, não se fala mais nisso. Nós estamos falando agora aqui, né? Mas não há esse alerta, dizer, Jesus vai voltar. Prepara. Fique esperto. Não tem isso. O discurso fique aqui. Aproveite o dia. Curta a vida. Essa é uma mensagem que não é a mensagem da cruz. É uma mensagem do homem, tentando tirar você do foco. A Bíblia diz que nos últimos dias se levantariam homens assim. Eu creio que já tem homens assim, conduzindo pessoas para ficar aqui na terra. Se prepare para a terra, não para o céu. Eu já digo o seguinte: se prepare para o céu, não para a terra. Nessa terra não tem nada para você, querido. O que tem para você é no céu.
Sabe quando vai acabar as suas crises? No céu. Sabe quando vai acabar os seus medos? No céu. Sabe quando vai acabar o seu problema financeiro? No céu. Sabe quando vai acabar as suas brigas de casais? No céu. É no céu. Então não adianta você ficar aqui pensando na terra. As coisas da terra são aqui para a terra. A Bíblia diz que nós somos cidadãos do céu, nós queremos viver na terra. Deus preparou um lugar para nós nos céus, querido. Mas no céu só vai entrar homens e mulheres convictos. Convictos. Que não mudam. Que não mudam. Uma vez recebeu aquela palavra e continua firme nas coisas do Senhor. Não importa o que vai acontecer, eu continuo firme nos caminhos do Senhor. E sabe, eu escrevi aqui hoje que uma igreja cheia não me chama mais atenção. Ontem eu falava com uma pessoa que igreja cheia tem um monte por aí, mas um monte de pessoa vazia, um monte de pessoas sem convicção, um monte de pessoas que se pergunta, Jesus vai voltar, ele fala, e daí? Ou melhor, ele não quer nem ouvir isso. Sabia que existe? Para com isso, Jesus vai demorar a voltar, nem me fale nisso. Aliás, eu estou orando para que Jesus não volte tão cedo. Preciso desfrutar dessa terra. Eu preciso usufruir de tudo aquilo que Deus me deu. Queridos, Deus me levantou há 1 ano e meio atrás para isso, para se levantar contra isso, contra esse sistema do mundo, como esse sistema que tenta cegar homens e mulheres. Sabe, hoje à tarde eu fiquei pensando, quantas vidas, quantos homens, quantas mulheres que foram entulhados de lixo, que tinham chamados lindos, coisas para fazer, para tocar em vidas, e hoje não faz nada. Eu fiquei pensando nisso nesse dia. Quantas igrejas cheias, e as pessoas vão lá e sentam e não dão resposta nenhuma para a sociedade. Não faz diferença nenhuma na política, não faz diferença nenhuma na educação, não faz diferença nenhuma na medicina. Não faz diferença nenhuma na psicologia, nada. E eu falei, Deus, cadê esses homens? Cadê essas mulheres? Hoje eu fiquei falando isso com Deus. Cadê o sal que vai dar gosto para a terra? Cadê o sal do país, do Brasil? Se a gente pega uma estatística que está lá, que diz que nós somos 40% de evangélicos. E eu entendi uma coisa, realmente nós somos 40% evangélico. Evangélico não faz nada no Brasil. Agora, filhos sim faz diferença. Filhos e filhas faz diferença. E eu perguntava, Deus, cadê? Cadê? A gente está vendo muitas igrejas cheias. Por isso que às vezes eu venho aqui ver reunião, é pouca gente, eu não me preocupo com isso. Mas de Jesus, o dia inteiro Jesus curando aquela multidão, 3, 4 mil com ele. Mas quando chegava a hora da intimidade, a hora de realmente ter um relacionamento, essas pessoas iam embora. Ficava só aqueles que queriam as coisas dos céus, queriam ouvir as coisas de Jesus. Na hora que Jesus foi pego para ser crucificado, querido, os discípulos se espalharam e um negou Jesus. Mas depois ele voltou, ele lembrou das palavras do Mestre. O Evangelho chegou até nós por homens convictos, homens transformados. Por isso que eu não creio mais num monte de gente sem fazer nada. Simplesmente a gente vir num culto, é bom vir num culto, é bom adorar num coletivo, mas nós precisamos dar uma resposta aí fora.
Ah, mas eu não consigo. Por isso que eu perguntei agora há pouco, quem essa semana teve crise? A maioria levantou a mão aqui, né? Quem na semana teve medo? Ah, eu. Todo mundo. Você viu? Eu creio que nós vamos ter luta sim, porque Jesus nos orientou sobre isso. No mundo tereis aflição, mas tenha de bom ânimo, eu venci o mundo. Então Ele não vai tirar a aflição, ela vai continuar. Todo dia você vai ter luta, mas todo dia você fala assim, eu sei em quem eu tenho crido. E é para isso que nós estamos aqui, para destravar isso em você, que todo dia você vai ter luta, e todo dia o diabo vai tentar parar a sua vida, trazendo desânimo, medo. Às vezes vai acontecer até algumas coisas para gerar assim em você, fracassei. Até isso vai acontecer. O diabo vai tentar transformar, tocar na área sentimental, física, para fazer com que você pense, tem mais jeito para mim. Todos os dias. Esse é o trabalho do diabo, ele veio para roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio para me dar vida e vida em abundância. Amém? Então eu creio hoje em pessoas convictas, pessoas que realmente vão impactar uma nação. E a nação começa dentro de casa, tá, irmãos? Começa aqui. A convicção nossa em Deus, nas coisas de Deus, é que muda as pessoas no nosso redor. Sabia? Eu lembro quando eu era criança lá em Barbacena, eu lembro que os crentes eram tirados quando eles andavam com as suas Bíblias debaixo do braço. Quando eles estavam buscando as coisas de Deus, eles eram tirados. Eu lembro porque eu tirava com meus primos. Mesmo sendo filho de crente, eu tirava com meus primos. E hoje ficou tão banal isso, né? Ficou tão, largado as coisas. Eu creio que nesses dias Deus vai começar a despertar alguns nessa nação, para voltar à essência. Para voltar à essência. E eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em 2 Crônicas. Segunda Crônicas. Baixa um pouquinho aqui. Deixa eu virar para cá, senão eu não me ouço. Eu viro, ouço para lá, eu fico procurando a voz aqui. E o cara depois dos 42 fica chato também, tá? Fica tranquilo. Tem misericórdia. 2 Crônicas capítulo 7, versículo 11. Segunda Crônicas 7, 11. Achou aí, cabelo? Amém. Acharam, irmãos? Amém. Diz assim esse texto: assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. De noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se eu ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar. Eu queria que você parasse aqui um pouquinho. Eu li agora há pouco no Salmo 4 que Deus responde o clamor. Se você lê, quando o povo estava no Egito, a Bíblia diz que eles ficaram 400 anos e Deus não falava com eles. Mas quando deu 400 anos, Deus ouviu o clamor desse povo. E Deus levantou um homem para libertar o seu povo. Eu creio que nesses dias não vai resolver mais a gente só orar, queridos. Misericórdia. Então eu não vou orar. Não, você vai orar, mas você vai ceder a oração, você vai clamar a Deus. Você vai clamar a Deus, não dá mais só para você vir orar. Pai, abençoa meu dia, amém. Pai, obrigado pelo alimento, amém.
Você vai ter que começar a fazer: Senhor, olha para mim, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, estou morrendo. Nesses dias você vai ter que fazer, sabe o quê? Fazer: Senhor, a terra seca sou eu, o problema sou eu. Deus, olha para mim. Sabia disso? Isso é um clamor que você faz. E aquele povo lá no Egito, eles faziam isso, eles estavam escravos e estavam todo dia, até que chegou-se a Deus. Para as coisas mudar na nossa vida, querido, vai ter que haver um clamor. Ah, mas eu até oro o quê? Ah, eu agradeço pelo alimento. Ah, até para dormir, eu falo: Senhor, obrigado pela noite, amém. E tem uns que olham pelo alimento e falam: faça bem ou faça mal. Não é isso? Como é que é? Faça bem ou faça mal, amém. Faça mal, faça bem, amém. Pronto. Orei. É por isso que a gente vê que nos últimos dias o amor de muitos se esfriariam. Queridos, você para esfriar, se você não levantar um clamor, vai esfriar. Se você não começar a clamar pelas coisas de Deus, a tendência é esfriar. Porque as coisas estão estreitando, não está um caminho largo, está estreitando. Para aqueles que são de Deus, está estreitando. Para quem é do mundo, está mais largo o caminho. Então nós temos que levantar um clamor, porque Deus, eu creio que Jesus está voltando, amém? Jesus não volta, mas eu creio que Jesus está voltando. Eu creio porque já tem rumores de guerra, já tem as coisas acontecendo. Fome. Soprou para mim o cabelo. Fome. Falou outra. Terremoto, agora já não é segredo mais. Está acontecendo de tudo. Está se levantando tudo que é lado. Isso é Bíblia, sabia? Só não lê quem não quer. Então Jesus está voltando, e a igreja tem que estar preparada para a volta de Jesus. E o meu clamor é que Jesus volte logo mesmo. Volte, Jesus. Volte, porque tem dias que nós passamos assim, queridos, que quem já falou: Deus, queria morrer, fora eu. Mas ninguém é corajoso de falar. Agora Bel com as duas mãos. Mais um, quem mais? Aí você não pode levantar a mão, né, Rafael? Aí se eu levantar, eu trava tudo. Quem já não pensou: Senhor, eu quero morrer? Que morrer é a solução. Mas comece a clamar: Jesus, volta logo, porque aí você morre com Ele. E eu gosto desse texto porque é um texto tremendo. É a solução para você, irmão, para mim. É a solução para mim e para você. Porque a gente fala assim: ai, está tão difícil. Ai, não sinto mais nada. Acho que Deus esqueceu de mim. Mas eu olho para esse texto, hoje eu estava pensando, porque a gente vai ministrar uma palavra, faz assim, ó, eu vou pensando o que eu vou falar. Eu posso falar: Deus, o que o Senhor quer que eu fale? Não existe aqui agora, não. Irmão, sempre a gente está orando e falando: Deus, o que o Senhor quer falar através de mim? E a gente fica, o dia na quinta-feira, a gente fica assim, ó, falando com Deus. E vem muita coisa na nossa cabeça. E aí Deus me levou para esse texto nessa tarde. Porque Deus escolheu um lugar para habitar. E nesse texto está falando que é um lugar que Salomão preparou. Um templo. Não aquele que está em São Paulo, tá, irmão? Fica tranquilo. Não é aquele. Porque o de Salomão foi bem menorzinho. Aquele já, né? Se Salomão tivesse hoje aquele, ele falou: meu, surpreendeu, fez maior que o meu. E Deus está procurando um lugar. E Ele falou: eu me agradei deste lugar. E quando eu comecei a ler, Deus falou assim: não, mas eu procuro um lugar, mas não é fora, é dentro de você. Eu estou procurando um lugar dentro de você, não fora de você. Eu não quero mais um lugar, esse monte de cimento, tijolo, não. Eu quero um lugar dentro de você. Não um lugar onde os homens fizeram, mas eu quero um lugar dentro de você. E às vezes nós ousamos dizer: Deus, eu não estou sentindo nada. Deus, o Senhor esqueceu de mim. Mas eu gosto desse texto porque ele diz assim: de noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse:
ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar, para a casa do sacrifício. E ele disse: se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Então não é mais só oração, nós temos que se humilhar. Para você ter realmente nesses dias, querido, eu quero dizer algo para você, isso é de Deus. Aí vamos levantar aqui uma oraçãozinha. A oração é bom, não é? Amém? Não vai dizer que eu falei que isso não é para você orar, eu dizer que a oração é muito bom. Mas você vai ter que mudar, você vai ter que subir de nível, você vai ter que se humilhar diante de Deus. E sabe o que é isso? É quando você não sente nada. Você chega ali para dobrar o joelho, você dobra lá e fica: Deus, 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 fala comigo. Se humilhar, se o meu povo que se humilhar. É diante de humilhação, diante do Senhor, que seja o quê? Submissão a Ele, obediência a Ele. Levantar um clamor a Ele. A solução, irmão, para o teu problema não está na eleição que está vindo agora. A solução está se o meu povo se humilhar. Se o meu povo se submeter a mim. Se o meu povo se prostrar. Se o meu povo me chamar. Se o meu povo se humilhar. Aí eu venho. Então ele ouve quando há um clamor, queridos. Por isso que eu comecei o salmo falando disso. Ora, irmão. Vai orando, irmão. Não, vai clamando, irmão. Clama, agora você vai ter que clamar. Eu creio que nesses dias vai ter que se levantar clamor nesse país. Não só mais oração, mas o clamor. Para que Deus mude a tua vida e mude a nação. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e me buscar, buscar a Deus é buscar, sabe, às vezes nós falamos se buscar a Deus, é de uma forma que, como Moisés, ele subia ao monte, ele saía de lá, quando ele descia o povo olhava, ele estava com o rosto brilhando. As pessoas perderam isso hoje, e nós precisamos voltar para isso, de buscar a presença de Deus, se humilhar diante dEle, buscar as coisas dos céus. E quando eu começo a ler esse texto, eu começo a entender que muitas vezes nós estamos dentro de uma estrutura, nós estamos tendo crise igual as pessoas que estão no mundo, igual as pessoas que não conhecem Jesus, porque eles não buscam mais as coisas do céu, eles buscam as coisas da terra. É por isso que eu vejo a igreja cheia, mas as pessoas estão buscando as coisas da terra, e eles vivem em crise como se ainda fosse uma pessoa que não conhecesse a Jesus. Começa a buscar as coisas da terra, não busca as coisas dos céus. E eu quero dizer algo para você, irmão. Buscar as coisas do céu vai dar uma crise em você. Mas é bom. É bom buscar as coisas dos céus. Agora, se você buscar as coisas da terra, você vai viver em crise. Por isso que hoje as pessoas, quando eles perdem um bem, eles entram em crise, não entram? Quando o casamento está afundando, em vez da pessoa buscar as coisas do céu, ele busca as coisas da terra. Em vez de ele buscar as coisas em Deus, ele busca as coisas da terra. A solução para o problema dele está no céu, ele está buscando na terra. A solução é ele se humilhar, mas ele não se humilha, não se submete a Deus, não busca as coisas de Deus. E quando eu começo a se humilhar, buscar as coisas de Deus, começa a ser construído algo dentro de mim. E a maior crise, irmão, não está fora de você, está dentro de você. A maior crise está dentro. Enquanto você não resolver o que está dentro, você não vai fazer nada fora. É por isso que tem que haver se humilhar, submeter a Deus, buscar as coisas dos céus. O nosso convite nesse tempo todo que estamos aqui é: irmão, busque as coisas dos céus. Não busque as coisas da terra, porque você vai se frustrar. Não busque as coisas dessa terra, porque elas são passageiras, mas as coisas do céu são eternas.
O nosso incentivo é isso. Acho que é por isso que nós estamos indo contra o inferno mesmo. E é contra o inferno que nós estamos marchando. E o inferno vai sair na nossa frente, nós vamos passar por cima. Então uma luta constante. Eu quero compartilhar algo com vocês. Quando a gente vai fazer uma reunião como essa, é uma luta. Como luta? É porque nós queremos fazer a vontade de Deus, não a nossa vontade. E o diabo tenta nos desanimar de todas as formas. De todas as formas. Mas eu não abro mão, eu continuo buscando as coisas dos céus. Eu continuo me humilhando, falando: Deus, eu estou aqui. Deus, faz o que tem que fazer. Deus, muda a minha vida, muda a vida dos meus irmãos. Muda as pessoas que estão entrando nesse ambiente, Senhor. Faz com que eles entendam o chamado deles. Faz com que eles entendam o que eles têm a fazer nessa terra. Coisa difícil, a gente está falando sobre isso. Muitas vezes parece que é uma palavra que ela bate e volta. E eu fico imaginando que Jesus fazia isso. Ele falava e as pessoas ficavam ali. Mas Jesus, ele veio e cumpriu o propósito dele na terra. E eu falei: Deus, eu quero fazer parte disso. Mas a solução para mim, para você, querido, nos dias de crise, dificuldades, é se humilhar na presença de Deus. É se submeter a Deus. É deixar Deus fazer as coisas, não você fazer. Às vezes as pessoas querem fazer o que Deus tem que fazer. Às vezes quer dar uma forcinha para Deus. Vou dar uma forcinha para Deus. Deus não precisa da sua forcinha. Deus só precisa que você se humilhe diante dEle, que você se submeta a Ele. Por isso que nesses dias a maior crise das pessoas, a dificuldade é fazer a vontade de Deus. Mas nós ousamos dizer: nós queremos ter o caráter de Cristo. Se você quiser ter o caráter de Cristo, você vai ter que fazer a vontade do Pai. Porque Jesus falou: não vim fazer a minha vontade, vim fazer a vontade do Pai. E para isso você tem que estar se submetendo, queridos. Você tem que se humilhar diante do Senhor. Você tem que orar também. Eu falei para você que ou você vai ter que orar também, mas levantar muito mais de coração um clamor. Criar em Deus. Ultimamente a gente fala muito de relacionamento. E sabe, eu quero tirar algumas coisas. Há um ano atrás eu venho falando de relacionamento. Relacionamento. E as pessoas começam a construir relacionamento entre elas. Mas o relacionamento ele vai dar errado se não começar a se relacionar com Deus. E eu estava preocupado esses dias pensando, as pessoas estão relacionamento. E eu falei: o que será que não está conectando? Eu queria dizer para você que só vai ter relacionamento com o irmão, querido, quando você tem relacionamento com Deus. E orar é nada mais que conversar, expor a tua vida para Deus, trocar ideia com Deus. Então as tuas crises estão porque você não se relaciona com Deus. Porque eu tenho que orar sem cessar, eu tenho que falar com Deus o tempo todo. Porque a Bíblia diz que o diabo está ao nosso derredor. Deus está ao nosso redor, mas o diabo está ao nosso derredor. Ele está esperando um momento para atacar. Um momento que você entra em crise, então ele entra. E ele vem e desmonta tudo. É por isso que você tem que estar o tempo todo orando, clamando a Deus. Deus, tem misericórdia de mim. Deus, me ajuda. Deus, me ajuda. Deus, olha para mim. Deus, não me deixa cair. Deus, não me deixa resbalar. Se humilhar, orar, buscar a Deus, buscar a face de Deus. É para isso que nós estamos aqui, queridos. Buscar a Deus. A solução para a minha vida e para a tua vida, em meios de crise, nesses dias que estão se afunilando, é se humilhar diante de Deus, é buscar, é clamar a Ele. Nós precisamos mudar algumas coisas na nossa cabeça. Nós não podemos buscar a Deus só quando nós estamos em crise no casamento, quando estamos em crise financeira. Nós temos que buscar a Deus o tempo todo. Às vezes nós deixamos para buscar a Deus só quando as coisas estão assim. Ai, Deus, eu vim aqui para te dizer que meu marido vai me largar. Ai, Deus, eu vim aqui para dizer que eu estou
Aí meu relacionamento está acabando. Aí Deus, eu vim aqui para dizer que minha situação financeira está ruim. Mas muitas vezes nós não chegamos a Deus, Deus, estou aqui, eu preciso do Senhor, eu preciso mais do Senhor. Eu não preciso de coisa, eu preciso da Tua presença, eu preciso da Tua glória. Senhor, sem a Tua presença eu morro. Davi fez isso em meio a uma crise. Ele falou, Senhor, retira tudo de mim, mas não retira de mim o Teu Espírito, senão eu morro. Eu falo isso para Deus todo dia, eu falo, Senhor, não retire de mim o Teu Espírito, senão eu morro. Eu volto o que eu era anos e anos atrás. É por isso que eu falo, Deus, não retire de mim o Teu Espírito. Eu chego a Deus para dizer, Deus, me ajuda. Deus move na minha vida, não nas coisas minhas, na minha vida. É por isso que a gente fala que Deus precisa fazer uma mudança em nós primeiro. Não é nas coisas que estão ao nosso redor, é em nós. Nós precisamos de uma mudança radical em nós, queridos, para ir começar a fazer fora de nós. É por isso que a solução é se humilhar, orar, buscar a face de Deus, buscar um relacionamento com Deus. Relacionamento com as pessoas é bom, amém? É bom, não é? Claro que é. Mas primeiro eu tenho que me relacionar com Deus. Às vezes nós temos tanto tempo para relacionar com as pessoas e não temos tempo para se relacionar com Deus. Nós inventamos tantas coisas para se relacionar com as pessoas e esquecemos de se relacionar com Deus. Muitas vezes nós fazemos de tudo, menos se humilhamos na presença de Deus. E sabe que Deus estava falando nessa tarde, eu tenho saudade do tempo que vocês vinham, sentavam aqui e conversavam, o tempo que se chorava mais. Eu tenho saudade disso, sabia? Então quando você está sentindo assim, que você está frio, está difícil, levante um clamor, querido, se humilhe diante de Deus. Reconheça onde está o erro, Senhor. Aonde eu errei. Outra solução é se converter dos maus caminhos. Mas o que é o mau caminho? Eu não estou usando droga mais. Eu não estou me prostituindo mais. Eu não estou mais indo para a balada. Não é só você, tem um monte de gente que não vai na balada. Se converta da forma que você está pensando, se converta do caminho que você acha que é certo, o caminho para você. Por isso que a gente cantou a música, Deus fez um caminho para mim, Ele fez um caminho para mim. Por isso que a Bíblia diz, Ele é o caminho, a verdade e a vida. É por isso que Deus se converta do mal, dos seus mau caminho. Eu vou ler de novo, vou ler aqui, deixa eu ler, senão eu me perco aqui. E eu estou fanhoso, fique tranquilo. Se o meu povo que chamar pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos. Se converter dos seus maus caminhos. Então eu venho. Então os meus ouvidos estarão abertos. Os meus olhos estarão atentos para este lugar. Por isso que é necessário buscar a face de Deus, se humilhar diante dEle, orar, se converter dos nossos maus caminhos, dos caminhos que a gente está traçando. Só tem um caminho, querido, o caminho é Jesus. O caminho é Jesus, você pode fazer tudo que é tipo de projeto, mas o caminho é Jesus. É só Ele. É por isso que o convite que Deus fala a Salomão quando ele visita no seu quarto, fala assim, olha, se converta, se o meu povo se converter dos seus maus caminhos. Quer ouvir a voz de Deus? Então se humilhe. Quer ouvir a voz de Deus? Quer mudar as coisas da sua vida? Ore, busque a Deus. Se relacione com Deus. Por isso que eu falei agora há pouco sobre, a gente fala sobre relacionamento, as pessoas querem se relacionar com Deus e ficam se relacionando entre eles. E esquece de buscar Deus. Quero dizer algo para você, esse é o motivo de muitas crises também. Porque uma pessoa mal resolvida, ela contamina as outras.
Por isso que, em primeiro lugar, nós temos que ter um relacionamento com Deus. Quando você tem relacionamento com Deus, querido, nada te contamina. Nada te contamina. Então a solução nesses dias, eu digo não só para mim e para você, mas para o Brasil. É se humilhar, é orar, é buscar a face de Deus, é se converter dos seus maus caminhos. Aí você vai voltar, como aquela música que a gente cantou agora há pouco. Faz outra vez, cadê a Bel? Estava cantando, não é, Bel? Faz outra vez. Quanto tempo que você não chora na presença de Deus? Quanto tempo faz que você não sente aquela coisinha que sentia um tempo atrás? É porque alguma coisa você deixou de fazer, a busca. E sabe, nesses dias, o mundo, ele está assim, ele está tentando fazer com que se pare, que você não consiga fazer nada mais. Nada para Deus, mas tudo para o mundo. É por isso que eu digo que às vezes eu entro em crise, porque as pessoas dizem assim, eu não tenho tempo para mais nada. Mas você não tem tempo para nada, você tem que ter tempo para Deus, não para as coisas. Porque quando você tem tempo para Deus, Ele mesmo disse, se você cuidar das minhas coisas, eu cuido das suas. Por isso que o nosso convite é cuide das coisas de Deus, não das coisas suas. Quando você cuida das coisas de Deus, Ele cuida das suas, não precisa andar em crise. E a maior dificuldade é as pessoas dizem, não consigo, claro que você consegue. Deixe de cuidar das suas coisas e cuide das coisas de Deus. Busque as coisas dos céus, não as coisas da terra. O motivo das pessoas viverem cansadas hoje, querida, é que estão buscando coisas da terra. Eu lembro quando eu tinha uma empresa bem sucedida, né? Agora não é mais. Mas eu vivia uma loucura. Cedo, tarde, noite, final de semana, e corria, de segunda a segunda, voava o tempo. Eu corria e vivia insatisfeito. Porque eu estava buscando as coisas minhas, não as coisas de Deus. E engraçado, quando eu comecei a buscar as coisas de Deus, o tempo passou. Eu não preciso mais daquele salário. E Deus está nos mantendo. Porque eu busco as coisas de Deus. Se você busca as coisas de Deus, Deus vai cuidando das coisas suas. Deus vai cuidando. Deus vai fazendo umas coisas assim, queridos. Ele vai cuidando de todas as áreas. Então eu não consigo entender quando a pessoa diz para mim, eu não consigo isso, não consigo aquilo. E a orientação para mim nessa noite é que você tem que se humilhar diante de Deus, querido. A solução para as tuas crises é se humilhando diante de Deus. É orar. É uma busca constante em Deus. É converter dos seus maus caminhos. Mas eu estou dentro da igreja, mas você tem os maus caminhos. Você tem a vontade sua, aquelas coisinhas da carne. Enquanto você não se desligar das coisas da terra, você não vai ver as coisas dos céus. E o nosso trabalho é preparar você para o céu, não para a terra. Vou repetir de novo. É por isso que é uma luta. Isso não é para mim. Isso aqui não é para mim. É por isso que a gente fala às vezes aqui que o evangelho não é... A gente não prega o evangelho para a alma. O evangelinho para a alma, você vai vir aqui, eu vou falar coisas para você de... Viva bem. Conquiste coisas. Ame as coisas desse mundo. Desfrute de tudo isso. Isso é uma mensagem do inferno. Sabia disso? Sabia disso, Diego? É uma mensagem do inferno isso. Mas se ouve isso, se ouve. Aproveite tudo. Desfrute disso tudo. Fique aqui. E não faça o que você tem que fazer para Deus. Porque todos nós vamos ter que se apresentar diante de Deus. Ele vai perguntar, o que você fez? Então, eu não tive tempo para fazer nada. Eu estava desfrutando das coisas na terra. Mas o que você juntou para mim? Nada. Fiquei lá na terra gastando tempo com essas coisas, Funga. Fiquei cuidando dessas coisinhas e não tive tempo. Por isso que o nosso trabalho é falar, irmãos, não viva nessa terra, viva para as coisas dos céus. Busque as coisas dos céus, senão você vai continuar em crise.
Senão você vai continuar cansado. Senão você vai continuar com medo. Senão todo dia você vai ter vontade de desistir. Agora, quando você está buscando as coisas dos céus e fala: Deus, volta logo. Deus, volta logo, eu quero mais do Senhor, eu quero que o Senhor volte logo, volte. Que loucura, né? Sabe por que eu acho loucura? Porque quando eu tinha lá uma certa idade, assim, eu via lá numa igreja, Assembleia de Deus, o irmão falou: Jesus está voltando. Aquilo me dá um desespero, porque Jesus vai voltar o quê? Tô criança ainda. E hoje, 42 anos, dizendo: Jesus, volta logo. E quando a gente fala assim, dá uma crise em você, fala: esse cara ficando louco, eu tenho coisa ainda para aproveitar. Os solteiros dizem assim: irmão, eu nem casei. Mas busca as coisas do céu, porque lá no céu não precisa casar, irmão. Lá não se casa, estão em casamento. Para quê? Lá você não vai conhecer nem sua mulher, que é casada. É ou não é? Eu achava uma loucura, e hoje eu estou falando de uma coisa: busca as coisas dos céus. Fala: Deus, volta logo. Eu não estou dizendo que você vai morrer agora, tá, irmão? Fica tranquilo, não sei quando. Mas busca as coisas dos céus. Senão você só vai se cansar, se ficar buscando as coisas da terra, e nunca vai resolver o teu problema. Por isso que tem gente já cheia de gente, sabe fazendo o quê? Buscando as coisas da terra. E hoje, se você der um discurso, uma mensagem da terra, enche igreja. Venham, porque hoje você vai receber o pó de ouro. Aí o cara vem. Venham, porque hoje você vai receber a unção da casa nova. O cara vem. Venha, porque hoje você vai receber a unção do carro importado. E o cara vem. Daqui a pouco ele resolveu todo o problema. E agora? Vai chegar a hora, o cara fala: e agora? Venha que você vai receber a unção do casamento. E o cara vem. Aí ele está casado, tem todas as coisas, mas está infeliz. Sabia disso? Hoje tem muita gente no Brasil infeliz. Porque ele ouviu tudo isso, não buscou as coisas do céu, buscou as coisas da terra, hoje anda infeliz. Frustrado. Não me fale mais disso. Porque ensinaram errado. Mas eu fui lá, era tão, estava tão legal, alma. Estava tão gostoso. Sentia até um arrepio. Mas não era do céu. Por isso que o nosso conselho aqui é buscar as coisas dos céus. É dizer para você que faça alguma coisa por vidas. Não ajunte nada nessa terra. Eu já falei aqui, se você vai aqui no cemitério do Água Verde, eu te garanto, se chegar ali não tem no túmulo um carro importado, enterrado ali. Você vai chegar ali, não tem uma casa enterrada ali, irmão. Tem um cara que foi enterrado num caixote melhor, mas ele ficou igual o outro que foi enterrado num caixote diferente. Que droga, porque eles estão pregando sobre isso. Fiquem, vamos viver, vamos juntar coisa aqui. Ai, alma, alma, alma. Por isso que é uma crise, o diabo todo dia tenta desanimar a gente. Para não pregar essa mensagem, vamos mudar isso aqui. E todo dia eu tenho mais convicção, vou pregar a palavra dos céus. Eu não vou diluir ela. Eu não vou porque eu vou ser cobrado. Por isso que aqui está na Bíblia, é uma orientação lá para Salomão, filho de Davi. E Deus fala: eu vou te dar uma solução. Se você quer ter a minha presença, a solução é você se humilhar, é você orar, é buscar a minha face, é você se converter dos seus maus caminhos. E pode alguém estar dentro da igreja em maus caminhos? Pode. Pode. A solução é essa que Deus dá para Salomão. E quem gosta de ouvir isso hoje? Que se humilhar. Nós vivemos hoje num tempo, querido, que não aqui, amém? Onde as pessoas só querem ouvir coisas que lhe agradem. Isso é Bíblia, a Bíblia diz, que Paulo fala,
que nos últimos dias eles queriam ouvir coisinhas que, ai, não, só o que me agrada. Só o que me agrada, ai, que gostoso, que tá bom, isso que tá... Quando você confronta, ai, meu Deus. Por isso que hoje eu postei uma frase dizendo assim, se você quer saber quem são seus amigos, fale a verdade para eles. Aí você vai saber quem são seus amigos. Se você quer saber quem quer as coisas de Deus, fale a palavra de Deus, não dilua ela. Aí você vai saber quem quer Deus. Se humilhar, orar, buscar a face de Deus, se converter dos seus maus caminhos. Vem cá, Abel. Todo dia, querido, eu quero dar uma palavra para você, que todo dia o diabo vai tentar parar você, trazer o desânimo, trazer o medo, vai vir com crise. Mas eu quero que todo dia você busque a face do Senhor, todo dia você clame por Ele. Todo dia. Não tem outra solução. Não tem outra forma. Você pode ter tudo e vai continuar com as crises. É por isso que tem um monte de coisa, mas se suicida. Já parou para pensar? Uma indignação que fica dentro de mim é quando eu vejo as denominações falando dinheiro, casa, carro. Por que eu estou falando isso? Porque é o que acontece hoje. E as pessoas buscam isso, mas no mundo está igual. Tem gente que não conhece Jesus e tem tudo isso e continua infeliz. E é o discurso desse elevado é que você tem que correr atrás disso, você precisa disso. E as pessoas continuam vazias. Continuam em crise. A maior crise está naqueles que têm um monte. Porque ele tem tudo e não tem nada. Falta tudo para ele. A maior crise Jesus causou naquele jovem rico. Quando ele fala, observa a tua lei. A minha Bíblia diz que Jesus até se comoveu com ele. Mas Jesus queria desconstruir algo naquele jovem. Falou assim, vende tudo, dá aos pobres, vem e segue-me. A Bíblia diz que aquele jovem saiu de cabeça baixa porque ele era dono de muitos posses. Jesus causou uma crise nele. Que ele tinha tudo, mas faltava tudo, faltava Jesus para ele. Quero te convidar nessa noite, querido, a voltar a sentir as coisas de Deus de novo. E para isso você precisa se humilhar na presença dEle, orar, buscar a Ele, se converter dos seus maus caminhos. Esses são os ingredientes para uma vida de sucesso com Deus. Às vezes eu quero dizer, eu tenho uma vida de sucesso. Eu vou dizer para você, uma vida de sucesso, que Ele está aqui. Esses são os ingredientes: se humilhar, orar, buscar, se converter dos maus caminhos. Às vezes você já viu uma palestra sobre o sucesso em tal área, né? Aí eu venho e digo para você que a conclusão de tudo isso, esses são os ingredientes para uma vida de sucesso. Nossa, que sucesso é! Eu creio que o mesmo pedido que Deus falou para Salomão é o mesmo de hoje. Eu creio na palavra de Deus. Que você precisa se humilhar, você precisa orar, você precisa buscar a face e se converter dos seus maus caminhos. Tem muita gente dentro de alguns templos hoje aí, cheios, porém precisa se converter dos maus caminhos. Muita gente buscando a face, mas não é a de Deus. Muita gente até fazendo um discurso bonito, mas falta humilhar-se na presença de Deus. Por isso que o país está indo assim, porque falta homens e mulheres convictos. Aquela música cantou agora há pouco, Bel, que eu ouvi o dia inteiro hoje.
Quero te convidar, querido, a fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça. E que essa música sirva de oração para você nessa noite. Que sirva de meditação nessa noite. Abre o teu coração nessa noite para ouvir a voz do Senhor. Faz-me esquecer das coisas que me afastam de você. Seu nome é como unguento derramado em minhas feridas, que me cura, restaura as feridas. Do teu perdão é tudo que eu preciso. Cura minha alma, restaura o meu sorriso. Quando tu chegas, fica tudo colorido, fica tudo colorido. Faz-me morrer pras coisas deste mundo. Faz-me esquecer das coisas que me afastam de você. Seu nome é como unguento derramado em minhas feridas, que me cura, restaura as feridas. Do teu perdão é tudo que eu preciso. Cura minha alma, restaura o meu sorriso. E quando tu chegas, fica tudo colorido, fica tudo colorido. Faz outra vez. Deus quer fazer novamente, querido. Outra vez, faz outra vez, como na primeira vez. Faz outra vez, faz outra vez, faz outra vez, como na primeira vez. Faz outra vez, faz outra vez. Esse é o clamor do Senhor para nós. Faz outra vez, como na primeira vez. Faz outra vez. Cante isso para Ele nessa noite, querido. Faz outra vez. Pede para fazer novamente. Na primeira vez. Suramashura cantaramala, shuriama. Faz-me morrer pras coisas deste. Suramashura cantaramala.